escolheram Foz do Iguaçu por ter uma grande comunidade de muçulmanos lá? Então, na verdade, por proximidade, por vontade, né, dos mantenedores lá do espaço, Hum. eles enxergaram uma oportunidade. Uhum. Ao mesmo tempo, realmente você tem uma comunidade bastante significativa aí de muçulmanos lá, isso é um facilitador, até do ponto de vista de mão de obra, pessoas que trabalham no hotel e tudo mais. Sim. Então, são questões Culturais, né? de facilidade, mas, acima de tudo, por vontade de ele começar aí esse empreendimento lá. Agora, Nasser, o turista muçulmano gasta muito além da média mundial, né, quando viaja, e você, como você mencionou, desde a Copa do Mundo, com o evento também das Olimpíadas no Rio, a gente pode afirmar que os estabelecimentos do Brasil estão prestando mais atenção a esse público, se adaptando ao turismo halal? Você falou que a demanda ainda é pequena, mas vocês conseguem enxergar esse movimento? O Brasil começou a dar mais valor a este mercado e perceber o potencial dele a partir da Copa do Mundo, né, em 2014 ou um pouco antes, né, quando começaram esses voos diretos de países muçulmanos para o Brasil. Começou a enxergar esse mercado como um mercado importante, né? E começou a se adaptar. Agora, uma coisa muito importante que o Dr. Ali mencionou é a questão do treinamento, da capacitação, da informação desses locais, desses profissionais que vão receber aí os muçulmanos. Não adianta a pessoa achar que vai comprar uma carne halal, vai colocar no hotel e pronto, já está habilitado. Não, existe todo um treinamento que esse profissional deve ter, desde a recepção, quanto à forma de agir, né? A forma de cumprimentar a família muçulmana, mulheres, como falar, como orientar, fazer pacotes de turismo, né, especial para os turistas muçulmanos, né? O muçulmano nunca vai participar, por exemplo, de de um happy hour no final da tarde, sabe? Esse tipo de conduta talvez com certeza não faria parte desses pacotes, né? Agora, o poder aquisitivo de cada muçulmano vai depender muito, é uma questão muito individual, né? Então, existem comunidades, existem muçulmanos que têm um poder maior, outros que têm uma condição um pouco mais, vamos supor aí, uma situação mais média, né? Se a gente quiser dividir. Mas o fato de uma pessoa ter viajado, ter vindo para o Brasil para fazer turismo, então isso já é um sinal de que ele está aí para gastar, né? Ele está aqui para se divertir, para ter um momento de lazer, para comprar lembrança, para comer bem, para experimentar, para fazer um bom passeio, né? E com certeza isso é um sinal de que ele está aqui para ter um momento único, né, junto com a sua família, né, e quer fazer de tudo para que esse momento seja legal e marcante, né, para ele. E, senhora, ali quanto ao transporte e ao lazer, existem passeios? O que deve ser adaptado para o turista muçulmano nessa questão de transporte e lazer turístico aqui no Brasil? Então, já começa com o transporte aéreo, né? Então, às vezes as viagens são longas, a necessidade, por exemplo, de você ofertar, as companhias ofertarem lá alimentação halal, para que ele se sinta confortável aí dentro de uma aeronave. Como disse, né, as características desse turista muçulmano, elas podem variar muito, né, sobre o muçulmano que vem, de que região que vem, como vem, né? Então você pode sim tomar alguns cuidados, principalmente no lidar com a mulher, né? Respeito, os cuidados que na verdade hoje a gente está percebendo até uma conduta da sociedade de uma maneira geral. Por exemplo, você está dentro de um local onde um spa e você não tem homens atendendo mulheres, geralmente mulheres atendendo mulheres. Isso tem uma conduta nesse sentido. Então, o que a gente tem percebido é o seguinte: primeiro,
há uma demanda reprimida de viagens de muçulmanos e de outras nacionalidades e de outras etnias também. Uhum. Essa demanda reprimida, na minha visão, ela vai se soltar aí depois da pandemia. Uhum. Essas pessoas que focavam o Líbano, essas pessoas da região, por exemplo, da Península Arábica, elas começam a enxergar a possibilidade de ir para outros lugares. Se você acenar aqui no Brasil, que você tem um mínimo, estou colocando assim, de possibilidade de ele viajar para cá, eu tenho certeza que ele vai pegar o seu filho e vir para o Brasil, dado a beleza natural, as questões. A gente fez pesquisas aí recente, então as crianças querem parque, querem ecoturismo, querem questões que no passado não era bem assim, mas hoje não, hoje eles estão totalmente inseridos num consumo de turismo muito parecido, né, com outras famílias normais, assim, em termos de consumo de turismo. Então, as preocupações de transporte, eu diria, muito mais no translado. Uhum. Se você vai fazer transportes coletivos, né, tem que tomar alguns cuidados, dado ao grau de conservadorismo ou não desse turista, né? Tem mais conservadores, menos conservadores, como disse, né? Mas cabe do seu feeling. Você dizer, olha, esse transporte aqui, dado esse público-alvo que eu tenho, ele vai ser separado. Eu não vou fazer essa inserção em conjunto. Eu diria que, basicamente, em termos de transporte, acho que é isso que nós podemos falar sobre o consumo do turista muçulmano. Certo. E não tem como, né, uma população de mais de 2 bilhões de pessoas, a gente generalizar que tipo de lazer o muçulmano gosta mais, né? Ainda mais no Brasil, que a gente tem milhares de possibilidades aqui, né, na nossa terra. Agora, Nasser, eu queria saber de você, no período do Ramadã, que adaptações precisam ser feitas nos hotéis, nos restaurantes? Durante o Ramadã, normalmente o muçulmano, como é um período sagrado, ele costuma evitar, né, viagem, turismo, né, mas vamos supor que aconteça, né, aí uma viagem e tal. Eu acho que a principal questão talvez seria a questão da alimentação, né? Você sabe que o muçulmano, por exemplo, ele está isento do jejum. Ele pode fazer o jejum, ele deve fazer o jejum apenas em sua cidade natal, ou, enfim, um local onde ele tem uma permanência, né, mais longa. Se ele está viajando, ele não precisa fazer o jejum durante a oportunidade. Exatamente. Durante a viagem, ele não precisa fazer jejum. Ele tem a opção de fazer ou não. Vamos supor que ele venha... essa possibilidade... Talvez. Exatamente. A principal adaptação, eu acho que o hotel precisa fazer é a questão da mudança do horário da alimentação, talvez, né? Porque o muçulmano, já que está de jejum, então ele não vai tomar o café da manhã e nem almoçar, né? Praticamente o muçulmano, o jejum é feito durante o dia, desde a alvorada até o pôr do sol, e, como de costume, ele vai fazer 2 refeições, uma antes da alvorada, que a gente chama de suhur, né? Que é uma refeição um pouco mais para segurar aí a fome, dar aquela energia ao longo do dia, né? E uma refeição mais no final do dia. Então, talvez a única adaptação que o hotel precisaria fazer para uma família ou uma comitiva ou um time, né, por exemplo, que esteja durante o Ramadã e que queira fazer o jejum durante esse período, seja uma mudança, né, no horário das refeições, né? E aí existe algum outro período do calendário islâmico que talvez necessite de alguma outra adaptação? Eu acredito que não. Eu acredito que, assim, a religião islâmica, ela é uma religião bem flexível, né, e fácil, né? O muçulmano, ele estaria isento de jejum inicialmente, justamente por causa de que durante a viagem ele está lá ou por uma necessidade, ou por um momento de lazer, ou por um trabalho, né? Então, é justamente por isso que ele estaria isento
de fazer o jejum, né? Não é aplicada. A religião islâmica não é uma religião severa, não é dura, não, tem que fazer o jejum, tá calor. Tem países, por exemplo, que fazem 20 horas, né? O dia é longo, então da alvorada até o pôr do sol tem aí quase 20 horas, né? Especialmente países da Europa. A pessoa que não tiver condições de fazer esse jejum ou se sentir muito cansado, ou de repente tem algum tipo de problema com esse longo jejum, ele está isenta, né? Então, eu acho que não tem, né? Fora o Ramadã, não tem. Eu não consigo me lembrar ou ver outra data que precise de alguma adaptação ou alguma mudança, né? Sobre essa questão da programação, né? Agora eu quero saber de vocês dois. Como a gente já conversou aqui, o Brasil é uma referência, é o principal produtor exportador de proteína halal do mundo. E eu queria saber se vocês acreditam que a gente pode se tornar também uma referência no turismo halal. A gente tem esse potencial? Obviamente, o muçulmano ele viaja pouco durante o Ramadã, né? Como o próprio Nasser disse, né? Durante o Ramadã, se caso acontecer, isso é interessante porque isso pode atingir uma certa sazonalidade. O calendário islâmico é um calendário lunar. Muitas vezes, a pessoa pode optar, por exemplo, se optar, né? Por viajar e chegar aqui em um momento que o hotel está totalmente ocioso. Então, você imagina você preparar uma refeição antes do pôr do sol, que é o caso do Suhoor, você preparar uma refeição de quebra, criar uma condição perfeita, né, para ele fazer as suas orações, porque se multiplicam as orações nesse período. Então, é bastante interessante essa possibilidade também. Só respondendo a pergunta, eu acho sim. Acho que nós estamos naquele momento de 1976 e agora cabe a nós, né, o poder público, eu diria, as certificadoras, as câmaras de comércio, especialmente a Câmara de Comércio Árabe Brasileira, por exemplo, que está promovendo isso, que está à frente disso, os organismos representativos do turismo no Brasil, né, são vários, eu diria, os empresários, todo um esforço para a gente preparar e trazer esse fluxo aqui para o Brasil. O turismo, eu diria, que é um dos grandes fatores de elevação do PIB. Isso é utilizado em diversos países de maneira muito significativa. Independente do turismo halal, o Brasil usa muito pouco esse potencial que tem para turismo. Verdade. Então, eu acho que faz parte, sim, uma necessidade aí que a gente tenha uma política pública que enxergue o halal e a possibilidade de receber esses turistas muçulmanos. Muito bem. Senhor Nasser, o Brasil tem esse potencial de se tornar uma referência no turismo halal? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Eu acho que fazendo esse entrosamento, né, essa sintonia entre os órgãos que representam esse setor, como disse o Dr. Ali, fazendo um bom marketing, né, uma boa propaganda, né, de um turismo halal, e não precisa ser uma coisa muito grandiosa, uma grande mudança, não. De repente, começando com as cidades e os pontos mais frequentados, né, pelos turistas, Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Manaus, Natal, Porto Seguro, enfim, alguns, né, desses pontos, começando esse trabalho, recebendo esses grandes grupos, né, turistas dos países muçulmanos, com certeza, aos poucos, eles vão indicar, daqui a um ano a gente vai ter um número maior de estabelecimentos habilitados, daqui a pouco aquela cidade onde está recebendo aqueles turistas, não é apenas o hotel que pensa em certificar, e sim, vai ter um restaurante ali do lado certificado, vai ter uma churrascaria ali naquela cidade certificada, vai ter outros grupos, né, buscando essa certificação, vendo esse mercado crescer, né, que com certeza em muitos países o turismo representa a principal receita, né, como a gente sabe, do país, né, em muitos países aí que são referência de turismo no mundo,
França, sei lá, muitos países, Londres, Dubai, né, o próprio Dubai, vários países, a principal receita, né, do Estado e do país vem proveniente aí do turismo.